Olá pessoal, que bom, que honra ter vocês por aqui para falar de um tema bastante amplo, né? Um tema o qual mexe bastante com nossas emoções. Muitas das vezes o ser humano está perdido, não sabe como conduzir a sua vida, não tem uma noção muito clara de que é a vida de forma livre, humilde, tranquila, né? Sem esse caos do mundo. Ontem, infelizmente, a gente teve uma fatalidade que aconteceu com o nosso querido Gessé, um rapaz que tinha seu doguinho, né? Onde ele fazia suas viagens aí pelas Américas e com certeza isso trouxe bastante dor para seus familiares e pelas pessoas que seguiam ele e também por todos aqueles que eram conhecidos dele, né? E de certa forma isso mexeu com a estrutura de muitas pessoas. E o interessante é que numa postagem que ele fez, que inclusive eu compartilhei no meus stories do Instagram, lá ele deixou uma mensagem, né? Se hoje fosse o seu último dia na Terra, como você viveria, né? Então ele chamou para uma reflexão as pessoas, então a gente começa a compreender alguns passos, a entender algumas questões que ele queria falar ali e que de uma certa forma não era ouvida, mas aqui a gente não está para trazer nenhuma implicação ou uma discussão muito a fundo disso, mas eu quero trazer de um panorama geral a explicação sobre esse tema. E dentro desse post dele, houve uma menina lá que comentou, né? Parece que vocês já sabiam que iria acontecer. E eu fui embaixo no comentário dela e coloquei sim, nós sabemos até 3 semanas antes que a gente já vai partir desse plano. O que muitos não conseguem compreender é que a vida é um processo natural e ela deixa sinais para nós. Só que muitas pessoas não estão acostumadas a olhar esses sinais, até veem, mas não enxergam. Duas coisas diferentes, vocês conseguirem entender? Veem, mas não enxergam. Percebem, mas não entendem. Então, quero que vocês gravem aqui, tá? E antes da gente prosseguir sobre esse tema, eu quero pedir para vocês, com muita humildade, que vocês comecem a seguir o meu canal, curtam, compartilhem e, acima de tudo, comentem aqui para mim se ficar alguma dúvida para vocês. Eu quero te ajudar a explicar, a entender melhor esse assunto e, se possível, vocês gostarem do tema e querem que eu traga um tema específico falando de uma dor de vocês ou que passou um amigo, um parente, um vizinho ou alguma história que vocês querem que eu traga uma abordagem mais humana, com entendimento mais humano, deixe aqui para mim nos comentários que eu vou responder a cada um de vocês e vou trazer os temas que vocês me pedirem, tá ok? Combinado? Então vamos lá. Curta, comente, siga e compartilhe para as pessoas, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Voltando ao assunto do Gessé, né, que ele é uma das pessoas que provavelmente já havia esse princípio de sentir a sua existência. Quais são os sinais que acontecem, né, com a pessoa quando ela já está para partir desse plano? Vamos lá, pessoal. Existem duas fundamentações primárias que nós temos que tomar cuidado. Existe o sinal natural, este é o primeiro, o sinal natural, onde a pessoa apresenta que ela já não vai mais existir ou coexistir neste planeta por muito tempo. Esta é a forma natural que eu já vou explicar para vocês. E o segundo é que a pessoa que tem algum quadro de ansiedade, depressão, pequenos transtornos, pequenos distúrbios, ela também pode apresentar sinais de não querer mais existir, que é diferente do processo natural, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Dentro do processo clínico que a gente observa e metafísico, a gente começa a observar aquelas pessoas que se sentem muito tristes, essas pessoas sentem um vazio existencial, esse vazio começa a tomar conta do seu corpo, do seu ser, essa pessoa começa a perder o brilho, a esperança, começa a ficar muitas das vezes agitada, ansiosa, não consegue dormir bem à noite. Então essa pessoa começa a apresentar sinais de um certo distúrbio na sua psique, tá?
Ou seja, são comportamentos não retos, não diretos, com confusões que acontecem através dos comportamentos dados aos comandos da sua mente, tá? E isso pode ocorrer por vários fatores: perca de alguém que ama, desilusão amorosa, uma quebra de um negócio, um negócio mal feito, contratos assinados por a pessoa de uma forma inocente e não compreendeu o contrato e acabou sendo passada a perna, preocupação com dívidas, um dinheiro que era para entrar e não entrou, enfim, são várias relações que vai levar a pessoa para um quadro de ansiedade, transtorno de ansiedade, até mesmo transtornos aí, de distorção de imagens, medos excessivos e que faz com que a pessoa não queira ficar na Terra. Então ela vai querer o quê? Começar a apresentar sinais de rebeldia, de isolamento. Essa pessoa ela vai começar a se sentir muito triste, irritada, e ela vai começar muitas das vezes buscar fugas para sua vida. Olha que interessante isso, fugas. Quais fugas? Vícios. Ela vai buscar beber, fumar, ela vai buscar outros mecanismos de compensações para se satisfazer, ou seja, até mesmo alimentações compulsivas. Até que vocês conseguirem entender? Então, esse é um quadro de pessoas que não querem, do lado negativo, permanecer aqui nessa terra. Tá, Rony, mas o que acontece com essas pessoas? O que leva essas pessoas a terem esse comportamento? Esse comportamento se dá por conta de uma coisa, um nomezinho que a gente chama de pulsão de vida. A pulsão de vida, ela é regida pela energia. Qual a energia? A energia sexual, que não tem nada a ver com o sexo, pessoal, tá? Energia sexual é aquela energia do desejo, da conquista, da realização, da força para ir para o mundo, da força de conquistar, da força de batalhar e querer crescer e expandir. Quando essa pessoa perde essa força motriz, a gente chama que ela perde o quê? A pulsão de vida. Então ela passa a ter o quê? Uma pulsão de morte, que está interligada com uma perca de um familiar, de um pai, de uma mãe, de um primo, de um amigo, de pessoas que a gente não conhece, como o fato do caso do Gessé, que provavelmente muitas pessoas se identificaram com a história dele e, consequentemente, vão ficar muito tristes e até mesmo desenvolver, sim, pequenos quadros depressivos, desgosto pela vida. Então, isso é um sinal que a pessoa começa a desenvolver pro lado negativo, e isso busca-se tratamento terapêutico e se corrige, tá, pessoal? Agora, o mais importante, que é os sinais que vocês me pediram, quando a pessoa sente que ela já vai partir desse plano, tá? Sim, o processo natural a gente já sente. Vou contar para vocês aqui a história de meu avô, tá? O meu avô, inclusive chamado Rony, ele, alguns dias antes, da seu falecimento, alguns meses antes, ele começou a ter um comportamento um pouco diferenciado. Olha só o que ele começou a fazer. Ele começou a me procurar na época para ler, ensinar ele a ler a Bíblia, falar do amor de Jesus para ele e tudo mais. Eu na época, eu sou um cara que eu não tenho religião, né? Eu acredito no Cristo, eu sou uma pessoa mais universal, eu conheço várias bases teológicas, sistêmicas e religiosas, né? E culturais e espirituais. Então eu tenho entendimento que Deus é um todo, né? Ele não é subdivisões. E ali eu comecei a explicar para o meu avô, mas meu avô nunca foi interessado nisso. Meu avô já tinha lá seus 73 anos. E aí um dia eu perguntei para ele, né, dormindo com ele lá, enfim, na mesma casa dele, perguntei para ele, vô, mas por que o senhor quer aprender, enfim, meu neto, eu quero aprender a ler porque eu nunca li a Bíblia, né, eu sempre quis, mas ninguém me ensinou. E aquilo já me chamou a atenção. E eu falei, tá, vô, mas é só porque o senhor nunca quis? Não, é porque eu estou sentindo um vazio em mim. Parece que eu, às vezes, não estou vivendo o suficiente e não fiz tudo o que deveria fazer. Eu falei, vô, você foi um excelente avô, é um excelente avô, continuará sendo um excelente avô, mas pode deixar, vô, eu vou te ensinar a ler assim as escrituras,
vou te ensinar um pouquinho sobre quem era Jesus, enfim. Então, eu comecei a fazer isso para ele, né? Então ele começou a trocar informação comigo, começou a ler a Bíblia. E aí, o que aconteceu com o meu avôzinho, né? Ele simplesmente pegou e um certo dia, passou uns 40 dias que eu tinha ali ensinado ele a ler, enfim, ele simplesmente foi para um baile de terceira idade junto com a amiga dele e lá ele simplesmente saiu do baile, riu, brincou, como essa amiga dele falou que ele estava muito feliz. E ele falou assim: minha amiga, eu sempre te convido para a gente ir no baile, você vai comigo, a gente vai comer um lanche, a gente faz tudo junto, né? Você sempre está junto comigo. Se eu te convidar para ir na igreja, você vai comigo? E o silêncio ali rodeou ela, tomou ela, porque ele nunca falara disso, né? Então eu falei assim: meu amigo, nós vamos sim o dia que você quiser na igreja. E aí, nesse mesmo dia, ele saiu desse baile, os dois foram para casa. Quando ele chegou em casa, ele começou, né, a passar um pouco mal. Ele teve ali uma parada cardíaca, né, um infarto. Ele foi levado para o hospital. E nesse momento que ele foi para o hospital, eu não consegui vê-lo, né, porque foi tudo muito rápido. E eu lembro que eu falei assim com Deus. Olha só os sinais sendo apresentados. Eu falei: Deus, se meu avô, naquele dia que eu falei sobre a Bíblia, aceitou Cristo no seu coração verdadeiramente, né? E ele já está em paz por partir desse plano físico, que não dê tempo de eu chegar, que ele parta antes de eu chegar. Então, quando o meu avô passou por uma cirurgia, né? Isso foi uma parte do contexto que eu pensei, né? E teve uma escala de tempo para isso que aconteceu. O meu avô passou por uma cirurgia, colocou ali o coração mecânico e o meu irmão e a minha prima foram ver ele, que eram os netos mais jovens, né? O meu irmão da parte dos homens o mais jovem e a minha prima da parte das mulheres a mais jovem. E quando ele ouviu a voz deles, ele se emocionou, né? E no que ele se emocionou, simplesmente o coração dele não resistiu e ele veio a óbito. Ele se emocionou muito por saber, né, que o neto estava ali. Provavelmente ele sentiu que ele não sobreviveria. E entendemos isso, mas eu fiquei com muita paz no meu coração porque eu tinha feito essa oração. Deus, se meu avô escutou o evangelho, conseguiu aprender, está em paz, que não dê tempo então para me chegar e ele descanse em paz, né? Com alegria, com felicidade. Eu acho que a felicidade é ao ele sentir, eu acredito que a felicidade é ao ele sentir que o meu irmão chegava naquele local, no hospital, e da minha prima foi muita felicidade para ele, muita emoção, então ele não resistiu. Então acredito que sim, ele sabia ali da sua hora, até porque ele apresentou os sinais, tá, pessoal? Então, quais sinais? Ele começou a ficar mais apegado, ele pediu para ler as escrituras, a Bíblia, que é um campo espiritual, poderia ser um sânscrito, poderia ser os escritos indígenas, não tem problema sobre a vida, é todo um caminho espiritual aqui, tá, pessoal, para vocês entenderem. Então, o que acontece? Pegando o gancho aqui do nosso querido Jessé, né, ele provavelmente começou a querer desbravar o mundo. E esse é o segundo ponto que acontece com as pessoas quando sabem que já não pertencem mais a esse mundo. Eles simplesmente começam a se desprender dessa matéria por partes. Eles já não são apegados tanto ao seu trabalho, eles são felizes, eles buscam amar mais, eles buscam compreender mais o todo da vida, expandir seus horizontes. Eles começam a sentir esse espírito livre, é algo que eles têm que se desvairar, eles têm que esvaziar esse movimento, né? Eles têm que extravasar, eles têm que lançar essa energia. E era isso que ele fazia com maestria. Dormia em barracas, pegava seu doguinho, curtia. E ele começou a apresentar alguns sinais. Mas Rony, isso era por conta da situação de tomar banho e tal. Então ele tomava banho a cada 2 dias ou 3 dias. Se você pegar todos os vídeos dele, você vai ver que sempre tinha uma mensagem de viver. Toda pessoa que sabe ou sente de uma forma natural que ele precisa fazer algo a mais já é um chamado para a existência.
para passar desse plano para um outro plano, tá? Então ele começou a transportar isso e você via que ele tinha uma alegria, mas também ao mesmo tempo você sentia que ele possivelmente tinha um vazio, pode ser esse vazio da existência, de querer conhecer todos os lugares. E o seu doguinho, se você olhar o doguinho dele, tinha um olhar doce, carinhoso, amoroso, e sempre o olhar deles era um olhar distante, um olhar que transpassa o tempo e espaço, né? Não é um olhar fixo aqui como eu estou olhando para a câmera, é um olhar, aquele olharzinho assim, sabe? Que olha para o horizonte, aquele olhar que se perde no mundo, porque ele está olhando uma outra dimensão. Então, pessoal, essas são uma das características das pessoas que têm esse movimento, né, de desenvolvimento, onde eles estão saindo deste plano para ascender a um outro plano em suas vidas, e assim são as pessoas. Então a gente tem que cuidar para não confundir uma pessoa que está vivendo um processo natural de suas vidas quanto a uma pessoa que está vivendo um processo de um quadro provavelmente depressivo, de angústia, de aflição, tá? Porque pessoas ansiosas, aflitas, angustiadas, às vezes elas cometem a atrocidade de não querer mais existir por conta da pressão que sofrem da vida e não dão conta desses problemas. Então esses pensamentos ruminam o tempo todo e levam essas pessoas a desenvolver comportamentos. Então cuide com esses sinais. Pessoas amadas que são bem resolvidas, elas vão começar a ter um espírito mais livre e se desprender da matéria e viver uma vida totalmente solta, não é sem responsabilidades, tá? Solta, com responsabilidade e com muito amor. Você vai sentir muito amor nessas pessoas, portanto que não teve uma pessoa que não ficou impactada com esse movimento que aconteceu com o nosso querido, né, Gessé e seu doguinho. E já é o contrário das pessoas que estão querendo partir deste plano porque não estão dando conta das suas vidas, a sua demanda emocional está muito alta, as pressões psicológicas surgem, as vozes na cabeça, não consegue dormir, não consegue se relacionar, e também existe a parte da pessoa, que é uma terceira pessoa que eu vou falar agora para vocês, que é a classe que começa a se afastar de tudo e de todos e não conseguem mais conviver com pessoas e se irritam o tempo todo, né? E essa é um tipo de pessoa que se afasta e ela tem uma morte lenta, ela sabe. A pessoa começa também, dentro do campo metafísico, mudar o seu comportamento, as suas reações fisiológicas, suas expressões. A pessoa começa a trazer um aspecto mais frio ou muito iluminado, no campo mais natural, tá? E a pessoa começa a ter um medo. Exatamente essa pessoa que começa a ter um medo é aquela pessoa que não conseguiu viver a vida da forma que gostaria, tá? Então são passos que a gente tem que tomar cuidado, entender bastante esse processo. Eu espero aqui ter ajudado vocês a entender esses sinais. E outro sinal muito importante é que a pessoa que está no caminho natural da sua partida, ela já não consegue mais se sentir neste lugar, nessa sociedade, ou seja, dentro do mecanismo, não é no planeta, gente, dentro do mecanismo, ela não, de uma forma natural, ela se afasta de alguns amigos, apesar de ter contatos com eles, amizade, já não vai mais para festa, já não fica bebendo, essa pessoa já não busca usar, né, coisas ilícitas, que aqui não vou entrar em detalhes, sai de vícios e passa a viver uma vida mais nômade, mais sozinho, ela com ela, tá? E aí já outra pessoa mais de um outro lado mais negativo, ela se afasta, não fala com ninguém, começa a se vestir mal, não se cuida, se alimenta muito mal, às vezes se prende a vícios ou se entope de medicamentos, porque aí também tem questões que ela precisa resolver para conseguir enfrentar a vida. Então, pessoal, mais uma vez, eu agradeço a vocês por aguentarem me ouvir até agora e espero ter contribuído com a vida de vocês, ajudado a esclarecer essa dúvida. Peço para vocês, por favor, comentem, compartilhem, curtam e sigam aqui o meu canal. Eu vou ser muito grato por vocês estar aqui e pela vida de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até mais. Gratidão.